Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, Will, entrevisto alunos do Viver de Jogo que conseguiram ganhar renda extra com jogos de tabuleiro e abrirem seus negócios. E hoje comigo aqui está o Guto. E aí, Guto, tudo certo? Oi, Will, bom dia, tudo certo, e contigo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aqui hoje, então, Guto, a gente vai contar um pouco, né, sobre a tua história e a gente vai contar também um pouco sobre a história da Storm Skies, né? Mas antes da gente começar falando sobre a história, eu gostaria que tu apresentasse o teu negócio para quem ainda não conhece, em que cidade vocês estão, como é que vocês funcionam, como é que é o sistema de cobrança e um pouco mais, como se a gente fosse um novo cliente chegando no teu espaço. Ok. Meu nome é José Augusto, mas todo mundo me conhece por Guto. A minha empresa, a Storm Skies, ela foi fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 15 de dezembro. E a gente oferece locação de jogos, de livros, e dentro da ideia de locação de jogos, a gente também tem um espaço, um salão, onde as pessoas podem jogar é, com mentoria, a gente tem uma lojinha de conveniência, a gente não é um restaurante, mas tem aquele tira-gosto para matar a fominha durante os jogos e por aí vai. Então é isso, Will. A gente está com uma loja bem no centro da cidade e já com uma clientela boa, graças a Deus. Ah, que massa, que massa. E dentro da Storm Skies, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte dos livros, né? Que também é bem interessante, não tinha visto isso ainda. Mas eu gostaria de saber como é que funciona hoje para jogar a questão do sistema de cobrança atualmente, né? A pessoa paga por hora, paga por mesa, paga por grupo, como é que funciona? Tá, de duas formas, né? A pessoa que está alugando o jogo para levar para casa, ela assina, igual se fosse videolocadora antiga, ela assina um contratinho com a gente, comprovando de residência, esse troço, e aí ela pode alugar os jogos mínimo de 3 dias, máximo de 15 dias, e a gente cobra diária. As diárias variam de R$ 3 a R$ 15. Então, o jogo mais baratinho que a pessoa pode alugar aqui e levar para casa, R$ 3, 3 dias, R$ 9, pagou, 3 dias depois a pessoa devolve. Ou no salão. No salão, a gente adotou a seguinte política: a gente cobra a hora de mesa e a pessoa joga o que quiser, tá? E aí a hora de mesa, por exemplo, para dar um exemplo, num final de semana, uma mesa para cada pessoa, para 4 pessoas, cada jogador paga R$ 7 a primeira hora e R$ 3 cada meia hora adicional, tá? E aí eles têm direito de pedir o jogo que quiser, a gente dá a mentoria, faz tudo. E se houver consumo na lojinha de conveniência, cada R$ 3 de consumo abate R$ 1 do valor da mesa da pessoa, daquele jogador. Tá? Então é assim que nós estamos funcionando. Ah, que massa, que massa. E é um negócio também que se torna bem acessível, né? Então, para que a galera possa jogar e tal, passar bastante tempo aí jogando. E hoje, quantos jogos que tu tem à disposição na tua coleção? E também eu queria saber com quantos jogos tu começou, né? Porque provavelmente não começou com a coleção que tu tem hoje, né? Não. A questão da quantidade de jogos, Will, é o seguinte: a gente começou com 164 jogos. E aí, assim, até esclarecendo, quando a gente fala jogos, a gente está falando de uma forma geral, mas a gente tem quebra-cabeças, a gente fez uma sessãozinha chamada ludoterapia, que ela tem apenas 5 jogos, mas eles não são jogos para a gente se divertir. Eles são jogos, por exemplo, com técnicas de estudo para criança, jogos para criança que estão tendo conflito. Então, assim, os 164 englobam isso tudo. Então, os jogos tradicionais que vocês estão vendo aí atrás, Dixit, Catan, etc, etc, e essas situações diferenciadas, que são os livros-jogos de RPG, tudo isso. Hoje, nós estamos com 182 jogos, porque a gente fez uma primeira expansão de acervo até para corrigir o atendimento. Porque, por exemplo, Ticket to Ride sai muito. Eu tinha Uhum. comprado o Ticket Ride só o tradicional, o primeiro, o americano. Agora a gente acrescentou o Ticket Ride Europa. Porque Uhum.
o tempo todo o jogo estava saindo de locação e não tinha na loja. O cliente vinha na loja, queria jogar e não tinha. Então a gente resolveu comprar uma segunda cópia, agora o Europa, né? Então, assim, foi isso. Começou com 164, hoje a gente tem 182, incluindo tudo, incluindo RPG, incluindo quebra-cabeças, tudo isso, tá? Que massa, não, é uma coleção bem grande, né? Então já, assim, tem bastante opção pro pessoal jogar. E depois a gente vai falar um pouco mais também sobre essa questão da coleção, lá quando a gente falar sobre o teu início, mas eu queria saber também sobre essa parte dos livros, como é que funciona essa questão dos livros? Eu vi que você tem vários livros policiais aí e tal, né? Então, de crime e tal. Como é que funciona para a pessoa alugar esses livros ou para ler esses livros? Como é que funciona essa parte de livros? Porque eu realmente não tinha visto ainda, até então, né, uma tabuleiria com livros, né? A locação de livros, Will, o modelo é exatamente o mesmo. A gente tem a diária de livro é fixa, 50 centavos por dia. E o período é um pouco diferente, são 10 a 30 dias para dar tempo para a pessoa ler, tá certo? O acervo, nesse momento, são 385 livros, e aí, assim, esses livros têm uma história. Todos são livros, policiais, espionagem, de guerra, aqueles de tribunal que tem um promotor disputando com um advogado de defesa. Vamos falar assim, que envolve alguma investigação. Aí tem duas coisas que a gente tem que contar para vocês. Primeiro, a origem dos livros. Era a biblioteca da minha mãe. Minha mãe faleceu, a biblioteca ficou comigo. Minha mãe era completamente adoradora de ler esse tipo de livro. Então eu peguei e trouxe uma parte da biblioteca dela para cá. Tá? E segundo, por que eu fiz isso? Quer dizer, foi a ideia? A ideia é a seguinte: a Storm Skies ela quer mexer com a imaginação das pessoas. Jogo mexe muito com a imaginação das pessoas. Você entra dentro do jogo e está jogando a tua imaginação ali. Mas o livro também. Então, acho assim, as coisas se completam. E assim, a gente acabou percebendo que existe uma comunidade de leitores e existe uma comunidade de jogadores. Mas não tem muito jogador que lê, nem muito leitor que joga. Mas, assim, está funcionando, entendeu? Então, ficou legal. Ficou uma coisa diversificada, tá? Sim. Não, é muito legal isso também, né? E é uma homenagem também muito bonita, né? A memória aí da tua mãe, né? Porque eu também, né? Eu comecei lá atrás, quando era pequeno ainda e tal, lendo, eu lia muito livro, né? Comecei com Harry Potter, eu acho, por ali, né? A paixão pela leitura, dos livros maiores, assim, e daí depois eu, né, não parei mais, né? Isso com 12 anos, sei lá. E daí até que um dia eu caí nos livros, aquele Você Decide, sabe? Aquele, né? Vai pra página tal, vai pra página Y lá. E daí depois começou a ir pro livro jogo, RPG, jogo de tabuleiro, né? Então foi mais ou menos essa trilha. Então, porque realmente os dois trabalham muito, né? Tanto os livros quanto RPG, né? E também os próprios jogos de tabuleiro trabalham muito a imaginação. Então, acho que fazer essa troca entre esses públicos, e eu entendo que são dois públicos bem diferentes, né? Eles acabam com perfis diferentes, acaba se complementando, sim. Mas muito bacana, não tinha visto até então esse modelo de negócio e espero que, né, cresça e prospere bastante aí. Falando sobre agora, né, sobre o início, né, já que a gente está aqui falando sobre a Storm Skies, agora vamos voltar um pouquinho no tempo aí, porque nem sempre foi assim, né? Então eu queria, porque muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas têm o desejo, né, e o sonho de abrir uma tabuleiria, de abrir uma loja física, mas hoje estão, né, trabalhando no emprego comum, né, planejando isso, começando, né, e até por isso que estão aqui para pegar também algumas dicas aí contigo, né, Guto, sobre como abrir uma loja com jogos de tabuleiro. Mas eu queria te perguntar, o que tu fazia antes de abrir a Storm Skies? Com o que tu trabalhava? Como é que começou também essa tua coleção, né? Porque, pô, de 0 até 164 tem um longo caminho aí, né? Então, como é que foi esse teu início, assim, nos jogos de tabuleiro, até o momento que tu pensou, poxa, dá para transformar isso daqui numa fonte de renda, né? Ou até mesmo na minha atividade principal? Bom, para falar um pouquinho da minha história, como você está me pedindo, assim, na realidade, no meu caso, é uma situação um pouquinho diferenciada, porque ela tem 3 momentos. Lá atrás, eu era o José Augusto, não o Guto. O José Augusto era engenheiro de telecomunicações. Eu trabalhava na área internacional da Embratel. Minha vida inteira eu trabalhei na área internacional da Embratel.
E vocês provavelmente já viram uma parte do meu trabalho, porque, por exemplo, os eventos esportivos, como Copa do Mundo, Olimpíada, que eram fora do Brasil, eu participava da equipe que fazia o projeto para trazer o sinal. Por exemplo, Rede Globo na Olimpíada de Atenas. A Globo entregava o sinal lá em Atenas para a gente trazia até o Brasil para a Rede Globo do Brasil poder distribuir para os clientes dela aqui no Brasil. Então, era isso que eu fazia. Era o meu trabalho, a área internacional da Embratel, foi praticamente a minha vida inteira. Tá? Num dado momento, foi 2017, tanto a minha mãe como meu pai adoeceram, tiveram uma situação de saúde muito grave. E aí eu larguei tudo e vim. Eu sou filho único, eu larguei tudo e vim para Juiz de Fora. Voltei, né, para Juiz de Fora. E aí cuidei deles até que eles se fossem, né? Nesse meio tempo que eu estou cuidando deles, eu percebi que eu precisava preparar minha vida para a fase seguinte. Então eu comecei a estudar opções de negócio. A primeira opção de negócio foi uma opção de um negócio em educação. E eu preparei tudo. Meu pai faleceu, minha mãe estava viva ainda, e estava com tudo prontinho para botar o bloco na rua quando veio a pandemia. Ela destroçou o meu negócio. Foi devastador. Aí, cuidei da minha mãe durante a pandemia, e aí voltei a pensar no problema. E aí foi quando me veio a ideia da empresa de jogos de tabuleiro. Eu ainda não conhecia o Will, não conhecia Viver de Jogo, não conhecia Semana do Tabuleiro Lucrativo, nada disso. Comecei a estudar o problema. Tá? Comecei a estudar, eu gostava de RPG desde a época de estudante, eu joguei alguns jogos de tabuleiro, mas, assim, não era aquela pessoa 100% dentro desse... por exemplo, não era colecionador de jogos. Eu jogava, eu gostava, mas não era colecionador de jogos. E aí, num dado momento, eu percebi, pesquisando, que era um bom negócio, era uma oportunidade interessante, dentro da minha experiência de vida, de gerir negócios em grandes empresas, a gente acaba percebendo certas coisas. Né? Então, comecei a estudar, e fazer um plano de negócios para mim abrir um negócio nessa área. E aí veio o falecimento da minha mãe e eu trabalhando nisso. Né? Num dado momento, eu vi um anúnciozinho lá na Ludopedia, Semana do Tabuleiro Lucrativo. Aí, cara, aí acabou. Foi a gota d'água, né? Então, assim, a história de como eu cheguei na Storm Skies é essa. Foi partindo da minha vida passada, eu tive um período sem trabalhar, porque eu precisava cuidar do meu pai e da minha mãe, e planejando a continuidade. E assim, a Storm Skies é hoje o meu trabalho. Eu trabalho aqui, eu não tenho outro emprego, não. Tá? Eu estou investindo nesse negócio. Tá? É isso. Não sei se eu respondi o que você queria. Acho que sim, acho que sim. Não, é muito legal conhecer um pouco dessa história. Uma dúvida que eu tenho, e até para confirmar isso, então hoje a Storm Skies ela não é só uma renda extra para ti, mas a tua atividade principal, correto? Sim, sim, é isso. Eu estou trabalhando o tempo todo no negócio, eu estou investindo nisso. Meu objetivo é fazer isso aqui se tornar... Me perdoa, vou usar uma marca, mas eu quero crescer e ser a Fantasy. Sim. Não, realmente, o Lucas lá, a Fantasy, né, são, até mesmo de Minas, né, são aí grandes referências e também membros, né, como vocês estão ali dentro do mesmo grupo, né, de alunos do Viver de Jogo, são membros também da comunidade do Viver de Jogo, né, lá no networking. Mas o que eu queria te perguntar, até então tu teve toda uma carreira ali como engenheiro, né, trabalhando numa grande empresa, e daí, então tu nunca teve, antes da Storm Skies, um negócio, então tu não tinha experiência com empreendedorismo, tirando o seu, tipo assim, é teu primeiro negócio isso? Assim, que está rodando plenamente, sim. Mas o que acontece? Durante o período da Embratel, eu tentei montar um negócio com a minha primeira esposa. A coisa acabou não dando certo. E depois teve aquela segunda tentativa de montar um negócio na área de educação que foi
terminado pela pandemia. Então, assim, na realidade é a terceira tentativa, tá? Então, aquele processo de constituir empresa, eu já tinha passado por isso, eu tinha ideia de como acontece. Mas eu nunca tinha conseguido levar ao ponto que eu levei aqui, que é ter o negócio operacional rodando. Mas, e o que tu, assim, né, depois tu viu lá, né, a Semana do Tabuleiro Lucrativo, participou das aulas, começou a ver assim, poxa, eu acho que isso é para mim, né, eu acho que isso aí pode me ajudar. O que foi que te levou, assim, a entrar, né, para dentro da comunidade, fazer o curso? Alô? De abertura, assim. Houve um pequeno corte aqui, você pode repetir o final? Claro, eu perguntei sobre, depois que você entrou no curso, o que foi que o Viver de Jogo te ajudou dentro desse teu processo de abertura? Bom, vamos lá. Como que o Viver de Jogo me ajudou? Na realidade, deixa eu dar um passinho atrás. Semana do Tabuleiro Lucrativo. Quando eu vi a Semana do Tabuleiro Lucrativo, eu fiquei maluco. Eu simplesmente, como eu estava estudando o negócio, e eu vi você falando, não é, cara, olha, desculpa, não é jogar confete em você, não é nada disso, mas a Semana do Tabuleiro Lucrativo é um troço muito legal, tá? Eu me inscrevi no Viver de Jogo, você não tinha terminado a terceira aula. Então, assim, aquilo ali, eu estava cheio de pergunta na cabeça e quando você está mergulhado no problema, você percebe que as deixas que você foi dando na Semana do Tabuleiro Lucrativo. E aí eu falei, não, cara, isso aqui me responde. Esse cara, eu não te conhecia, esse cara sabe o que está falando. Então, o que eu fiz? Eu peguei, me inscrevi e entrei. Então, a sua pergunta é, o que o Viver de Jogo me ajudou? Olha, eu não completei o Viver de Jogo, você sabe que eu não conseguia fechar, até pela abertura da loja. Mas eu vou responder de uma outra forma. No que o Viver de Jogo não me ajudou? É muito simples. Não me ajudou naquilo que eu não li, naquilo que eu não assisti. Porque o resto, o que eu assisti, foi essencial. Olha, a escolha dos 100 jogos iniciais, o controle econômico-financeiro, as sugestões que você dá de planilha, a questão da embalagem, a preocupação se o cliente vai devolver o jogo ou não destruído. Tem N coisas ali dentro que, para a pessoa que está querendo fazer uma renda extra, que não está montando uma estrutura igual essa que eu estou montando, porque isso aqui teve um investimento grande de reforma, tudo isso. Até isso me ajudou também, porque você fala da questão da arquitetura, tudo isso. Mas, enfim, para a pessoa que está nesse começo e está cheia de dúvida, cara, é uma linha de terra maravilhosa. Eu acho que o Viver de Jogo é imprescindível para quem está começando. Não tenho dúvida. E falar, isso é melhor do que aquilo? Não consigo, Will, falando sério. Está tão bem estruturadinho. É lógico, tudo é passível de melhoria. Não existe nada nessa vida que a gente não possa melhorar, né? Mas está tão bem estruturadinho que é questão do cara querer navegar lá dentro, ler, assistir e ter paciência. E assim, o que eu não assisti ainda, acredite, eu estou com a loja montada, rodando, mas eu vou assistir. Eu passei esse período inicial aí, que você sabe que é uma pedreira para você botar o troço para rodar, vem N problemas que você não imaginou aparecem, mas assim que a coisa der uma baixada de poeira, eu acredito que está chegando essa hora, eu vou voltar a assistir as aulas e vou voltar e vou corrigir os erros que eu estou cometendo, porque eu tenho certeza que eu estou cometendo erro. Não tenho dúvida, não. Tá? É isso. Então, assim, para quem está começando, não tenho dúvida, é Viver de Jogo. Se o cara quer eliminar um monte de problema na vida dele, é o caminho certo. Tá? Muito massa, muito massa. Eu fico, assim, lisonjeado, né, com a resposta e tal, porque a gente fica muito, muito feliz, assim, de conseguir ajudar, né, esses negócios.
quanto à questão de não ter assistido tudo ainda, a própria Valkyria, eu acho, ou a Ieda também, que a gente estava falando, ela disse assim, de vez em quando eu tô aqui, porque como o Verjogo ele pega lá do aluguel, né, do início, agora até do afiliado, a gente está fazendo, né, um curso de afiliado, então antes da pessoa ter qualquer, né, jogo de tabuleiro, até chegar na tabuleiria, existem aulas que são para momentos diferentes, né, então tu vai voltando, vai consumindo, à medida que tu vai precisando, né, então tá lá um grande manual para que a pessoa possa ir consultando à medida que ela está crescendo. E agora também no 2.0, a gente está também deixando, separando por trilhas e aulas mais diretas também, para justamente acelerar o resultado das pessoas. Porque a gente viu que é muito possível, né, em muito menos de 30 dias, começar a ganhar renda extra já com jogos de tabuleiro e tal, e a gente quer fazer com que mais pessoas abram, né, lojas, bares, né, cafés com jogos de tabuleiro aí pelo Brasil, como foi o teu caso, né? Então, tu falou ali sobre a questão da obra, e é, obviamente, sempre uma dor de cabeça, né, para todo mundo, mas eu queria perguntar quantos metros quadrados hoje tem o teu negócio, ou quantos assentos tem também, para quantas pessoas a Storm Skies comporta? Bom, em relação à arquitetura, vamos dizer assim, da loja, a loja é loja sobre loja. Na loja, eu estou nela, vocês estão vendo as estantes de jogos aí atrás. Na loja, a gente tem os acervos, livros de jogos, e a pequena loja de conveniência que eu falei para vocês, que tem comida e bebida para atender os clientes. Tá? Na sobreloja é o salão. O salão, a gente tem um espaço limitado, ele não é tão grande assim. Então, o que a gente fez? Eu tinha a opção de colocar umas mesas menores, mais mesas, ou colocar umas mesas maiores e dar mais conforto ao cliente, mas, porém, colocando menos mesa. Pensei e fiz mesas de 90 por 90, que são mesas boas. São 5 mesas que tem 20 lugares no total, quer dizer, 4 em cada mesa. Mas a gente pode, às vezes, junta a mesa, vem cliente com um grupo maior. Então, assim, isso varia em função da composição da mesa, né? Mas, assim, é isso. São apenas 5 mesas com 4 lugares em cada mesa. E lá em cima, a gente tem lá em cima também uma TV, porque às vezes o cliente quer ver um filmezinho sobre um jogo, a gente joga o filmezinho para o cliente ver. Tem ar-condicionado, tem um bebedor que eu até tenho água mineral para oferecer, mas se a pessoa quiser ir lá e tomar um copo d'água, eu não cobro nada. Está lá para a pessoa beber, porque faz falta, né? A sede é um negócio terrível. Massa. Não, mas muito, muito bacana, muito bacana. E o que eu queria te perguntar, assim, também, né, sobre esse teu início. Hoje tu está trabalhando sozinho, porque, assim, geralmente tu ter um negócio com jogos de tabuleiro, no caso de uma tabuleiria, envolve muitas outras áreas, né? Tu tem que se preocupar lá, porque nem tu já disse, né? O financeiro, essa parte gerencial, o atendimento, mas daí tem o marketing, né? O marketing também é uma questão que o pessoal sempre fica muito receoso. Hoje, tu mesmo que está cuidando do marketing, tu está com uma agência, com um parceiro, como é que está funcionando isso? E também queria te dar parabéns já, né? Eu vi aquele vídeo lá que vocês fizeram, né? Apresentando a loja, não sei se, né, ali com uma influencer e tal. Ficou muito, muito bacana mesmo e dá muita vontade de conhecer a Storm Skies, né? Mas como é que tá hoje funcionando, né, assim, a equipe? Como é que tu está se dividindo nisso? Tu tá fazendo tudo? Tá delegando algumas partes? Como é que tá isso? Não, com relação à equipe e o marketing, na realidade, olha só, 1 mês e meio antes de abrir, eu fiz um processo seletivo e contratei um rapaz, o Pedro. Pedro foi, vamos dizer assim, o funcionário 001, tá? O Pedro é uma pérola, é um cara fantástico, adora jogo, e nesse 1 mês e meio, eu coloquei o Pedro para estudar jogo. Então ele foi estudando jogo para me ajudar na mentoria, tá? E o Pedro tem um dom especial em relação à questão de fazer esses reels do Instagram, tá? Então, aqueles reels laranja, bonitinho, com tudo lá foi o Pedro que fez, tá bom? Agora, o filmezinho, na realidade, eu fiz uma opção diferente. Aqui em Juiz de Fora tem o que era antigamente um tabloide de papel, mas hoje em dia eu acho que os caras estão só no digital mesmo, um zine,
tá? Aqueles jornaizinhos de divulgação. O Zine Cultural é quase uma coisa da cidade, porque todo mundo consulta o Zine Cultural, todo mundo gosta do Zine Cultural. Então, eu chamei os caras do Zine e paguei uma pequena campanha, quer dizer, paguei esse anúncio que eles colocaram lá. E aí, assim, foi, entre aspas, amor à primeira vista, porque o pessoal do Zine adorou vir aqui, porque eles estão buscando coisas culturais, e o nosso relacionamento com eles foi ótimo. Então, além daqueles filmezinhos, eles fizeram outros 2 que foram publicados antes. Se você olhar lá no Instagram, você vê. E foi muito legal. A coisa funcionou super bem, o trabalho deles é fantástico. E o que aconteceu? Quando eu publiquei o anúncio, a gente saltou. No primeiro anúnciozinho que eles fizeram, a gente saltou de uns 250 seguidores para 350, por aí. Uhum. E nesse segundo agora foi de 350, já está quase chegando em 700. Então, assim, e óbvio, isso refletiu na venda da loja, porque no primeiro momento que eu abri a loja, quem descobriu a loja é aquelas pessoas que estavam passando aqui na porta. A pessoa passava na porta, você abriu? Como é que é isso? Me explica, me conta, tal, parará. E a coisa foi de boca a boca, de boca a boca. Então, a região, que é central da cidade, que é bem populosa, tem uma renda média mais alta, tudo isso, a coisa começou a espalhar no boca a boca. Mas depois que veio o Zine Cultural, a coisa teve um alcance muito maior. Então, tem gente nesse momento cruzando a cidade para vir aqui pegar jogo. E aí, assim, acabei de fechar o contrato do delivery. Nós vamos começar o delivery de jogos. E as pessoas já estão ansiosas. Quando você vai abrir o delivery? Quando você vai abrir? Então, assim, é aquele crescimento que é natural das coisas, né, Will? A gente tem que ir no passo a passo. Então, assim, você me perguntou, equipe. Equipe hoje sou eu e o Pedro, e eu tenho outro rapaz que ajuda a gente no esquema de freelancer, que ele é mestre de jogos, de RPG. Então, quando tem alguém querendo rolar um RPG, eu chamo ele mestre, ele cobra o mestre separado e tudo bem, né? E o Pedro, que me ajuda em tudo, no aluguel, na mentoria, no atendimento na loja, enfim. Estamos no começo, isso vai, obviamente, o movimento crescendo, eu vou precisar de mais gente. E o marketing está sendo feito dessa forma. A gente, de vez em quando, posta alguma coisa lá no Instagram, e eu usei do serviço do Zine aí, que foi fantástico, uma equipe fantástica, muito bom. Tá? Que massa, que massa. Não, e é assim mesmo, no início, né, a gente vai até o quórum mínimo, né, para abrir uma tabuleiria, a gente sempre fala que são 3 pessoas, né, o gerente ali, que é o dono do negócio, depois tu vai precisar de uma pessoa que vai cuidar de atendimento, jogos e etc, né, vai cuidar do salão, e a gente vai precisar de uma outra pessoa que vai cuidar geralmente da cozinha, né? Então, com menos de isso, no caso aí, como tu tem uma operação mais enxuta de cozinha, então não precisa de uma pessoa fixa lá na cozinha, mas com menos de 3 pessoas não tem como iniciar um negócio com jogos de tabuleiro por causa do atendimento, né? Não tem como a pessoa se desdobrar ali em 1000, né? Então, geralmente é isso mesmo, e daí depois vai crescendo a equipe. Até uma hora de chegar lá nos 30 e poucos que a Fantasy tem, né? Então, nos 20 e tantos lá da Ludus. Então, é assim que começa. Mas uma das coisas que eu queria perguntar é, agora que tu já tá com o teu negócio aberto, ainda né, bem recente e tal, como é que tu tá se sentindo, assim, com esse, né, ali, com algo que tu almejou, né, sonhou ali por tanto tempo, com algo realizado, vendo a galera chegar, jogar, se divertir, né? Eu queria saber como é que tá sendo aí para ti. Bom, vamos falar desse momento. Esse momento, desses primeiros 2 meses, eu lembro de um amigo meu que falava o seguinte, que ele queria montar um negócio de jardinagem. Aí eu perguntei a ele, mas por que jardinagem? Você já viu o cliente estressado? Quem lida com jardinagem ser estressado? Não tem. O cara entra, ele fala sobre flor, fala sobre vaso, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Pois hoje eu tenho o mesmo sentimento. Montei um negócio de jogo e a galera que entra no jogo tá rindo, tá se divertindo, é alegre, é positivo, é para cima. Então, assim, está sendo muito gostoso. Esse começo, o retorno das pessoas, a alegria das pessoas descobrir essa pessoa. E também com os livros. Tem gente que chega aqui, regala um olhão para o negócio de...
Pô, você tem livro. Então, assim, essa coisa dessa troca, de conversar. E aí começa a conversa, né? Você já julgou isso, você já julgou aquilo, e você já leu esse livro, você já leu aquele livro. Ontem teve uma senhora aqui, duas, na realidade, olha só, teve duas histórias muito engraçadas. Uma senhora ontem conversando sobre livro, batendo um longo papo. Você já leu isso, você já leu aquilo, foi uma delícia. E outra, uma que me surpreendeu, que eu adorei. Entrou uma senhorinha aqui de 91 anos, viu? Alugou não sei se você conhece aquele IQ Puzzler Pro, é um quebra-cabeça sensacional, com 120 variantes, uma delícia. Alugou, fez o cadastro, alugou, levou, jogou. Não, gostei, é muito bom, não sei o que, 91 anos. Viu? Falei, cara, olha, é de tirar o chapéu. Achei fantástico, é motivante, porque a gente ainda tem um tempo para chegar lá, então você sabe assim, cara, será que eu vou estar bem como ela? Esse povo que vem aqui, cliente aqui, traz alegria, é muito bom, realmente muito bom. Acho que, assim, vou falar para você, estou feliz. Negócio, a gente nunca sabe o desenrolar dele, se vai dar muito lucro, pouco lucro, como é que vai ser daqui a um ano, como é que vai ser daqui a 2 anos, tem um monte de incógnito, tem um monte de dificuldade, tem muito trabalho, mas quando você vê o cliente não como alguém que você está ali atendendo, vendendo, virando as costas, saindo, você vê o cliente como alguém que interage com você, cara, isso é muito legal, é muito bacana. Eu gosto muito, estou muito satisfeito. Muito massa mesmo. E uma das coisas que eu queria perguntar, até para a gente também ir para essa parte de dicas ali, né? Para quem está pensando em abrir um negócio, eu gostaria de saber quais foram as tuas maiores dificuldades ali nessa abertura, né? Da Storm Skies, do momento da ideação até o momento da abertura, e como é que tu superou essas dificuldades, assim? Bom, em relação às dificuldades, assim, a gente pode falar de dois aspectos, tá? Um aspecto, vamos dizer assim, foi o meu interior, o meu estar pronto para o negócio, que houve um período de estudo, depois houve um período de viver de jogo, e aí eu falo para você, o viver de jogo teve uma função importantíssima, porque se eu estava motivado, interessado, estudando, e até já tinha visto que existiam outros negócios com esse modelo no Brasil, eu ainda não tinha a coisa fechadinha no sentido de entender o interior do negócio, porque eu não tinha aberto, não tinha como você ver isso. O viver de jogo te dá isso. Então, essa segurança de você saber assim, não, eu estou pisando e estou pisando num terreno conhecido, ela é fundamental, tá? Vai dar certo ou não é outra história, tem um monte de fatores, etc. Mas você, pelo menos, elimina um fator que é o fator medo, aquele medo de não saber o que vem à frente. E aí o segundo aspecto que foi uma situação particular minha, foi a questão da obra. Eu tive que escolher esse local, esse imóvel que eu estou nele, ele foi escolhido por uma série de requisitos, entre outros de estar perto da minha casa, porque a minha esposa tem um problema de saúde, eu tinha que estar perto para estar disponível, entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu fui procurando, achei esse imóvel aqui e aluguei. O que me obrigou a ter uma reforma mais substancial, porque o imóvel estava numa condição muito ruim, tá? E aí isso me gerou um problema, que é aquela história. Às vezes um problema tem os seus benefícios, mas vamos lá. O que aconteceu? Quando eu fiz o planejamento, a empresa foi constituída em final de julho, tá? E eu planejava ter a obra entrar em operação até 15 de outubro, com constituição da empresa, com tudo que era necessário. Na realidade, não aconteceu assim. Eu fui abrir a loja em 15 de dezembro, quer dizer, levou 2 meses a mais. Tá? Isso, obviamente, eu não tenho dinheiro infinito, isso significou uma despesa maior, e eu tenho algo a recuperar com o negócio a mais.
Mas foi o que foi. Eu tive que ir lidando com as situações na medida que aconteciam, e as situações, cada uma mais maluca que a outra, porque a obra você sabe que é rolar dado, né? Você rola D20 e vê o que vai dar, né? Então, assim, esse foi o problema. Então, eu recomendo para aquelas pessoas que não estão constituindo um negócio na sua casa, muito cuidado na escolha do imóvel. A escolha do imóvel, eu não me arrependo. Esse imóvel, para mim, ele foi, dentro de todos os critérios que eu tinha, ele me atendeu, mas ele gerou um problema, que foi o problema da obra. Tá? A obra foi, vamos dizer assim, meu calcanhar de Aquiles. E por que eu digo que às vezes pode ser bom? Porque quando eu comecei em 15 de dezembro, veio Natal, Ano Novo, veio as férias de janeiro. Então, assim, foi ruim no sentido de que eu peguei um período de baixa na cidade. A cidade esvazia muito. Aqui, Juiz de Fora tem muitas grandes universidades, o povo sai, vai todo mundo para casa. Então, a cidade fica vazia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que eu tive um começo com um volume de negócios menor do que poderia ser num começo. Mas não foi ruim e me deu a possibilidade de ir rodando a empresa e vendo os problemas que iam acontecer e corrigindo sem estar impactando muitos clientes entrando na loja. Então, dentro do ruim, acabou tendo o seu lado positivo. E acho que assim, a gente tem que ver dessa forma na vida para tudo, né? E é isso. Essa foi a minha grande dificuldade, foi a obra. E a questão da segurança que eu falei, o viver de jogo é essencial. Não abra mão de fazer o viver de jogo, porque ele vai te dar chão. E a partir daí você vê essas dificuldades. É isso. Muito massa, muito massa. Não, essa parte da obra realmente é algo assim que, né, passei já por bastante obra, sei realmente como é por isso que o planejamento é tão importante, né? Então, mesmo ali tu já colocando, né, 3 meses, eu acredito, né, para 3, 4 meses para abertura do negócio, que é um tempo com segurança, ainda foi um pouco a mais, e por isso que planejamento é um dos pilares hoje do método PAC, né? Então, o método PAC que a gente está ensinando agora, que, né, passa por planejamento, anúncios e comunidade, que é o que todo negócio com jogos de tabuleiro precisa aí para poder se sustentar. Essa parte do planejamento é essencial, porque ela vai impactar depois todo o resto, né? Então, por isso, quanto mais tempo ali tu se planejar com mais detalhes, mesmo se planejando com muito detalhe, ainda vão acontecer coisas inesperadas, mas a gente vai estar mais precavido, né, para que isso possa ser contornado. E tem outra frase também que fala sobre isso, que como é que é? Mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, é isso aí. Então, né, tu tá ali na tensão, na emoção, daí isso daí certamente te desenvolveu muitos níveis aí, né? Como empresário e também como gestor de um negócio. Mas, Guto, agora eu queria também saber se tu tem alguma outra dica para quem está pensando em abrir um negócio com jogos de tabuleiro nessa mesma linha, né, da Storm Skies, né, uma tabuleiria. Bom, em relação a quem está pensando em abrir o negócio e está começando a estudar agora, tem a dica óbvia, estude, essa não tem como sair fora, tá? Mas, assim, eu diria que a pessoa deve ter uma especial atenção com a escolha do acervo e com o trabalho em relação a esse acervo. Você não vai conhecer todos os jogos que você tem. Então, o que você faz? Mete na cabeça a seguinte regra. Primeiro dia, você escolheu um jogo, você vai lá, assiste um filmezinho daquele jogo. Pega a regra e lê a regra. Para você ir internalizando aquele conjunto de informações que você vai ter que passar para o seu cliente. Porque é fundamental que o cliente se sinta assistido em relação ao uso dos jogos, a como montar o setup do jogo, como começar a jogar, para ter alguma segurança. E outra coisa, trabalha também um cardápiozinho, né? Uma informação que a gente colocou no nosso cardápio aqui e é muito legal, é que assim, você acha na caixa mínimo e máximo de jogadores. Mas lá no BGG você tem a melhor jogabilidade. E aqui, assim, para quem nunca jogou um jogo moderno, vamos falar um jogo tradicional, War. Se você jogou War com 3 pessoas e você jogou War com 6 pessoas, são 2 jogos completamente diferentes. A jogabilidade altera. Então, assim, a informação de melhor jogabilidade é uma informação legal de você botar no seu cardápio, porque ajuda muito o teu cliente. Então, assim, essa atenção
a passar informação, para dar facilidade para o seu cliente escolher, ela é fundamental. Até o Viver de Jogo tem também jogo logo no comecinho, aquelas aulas falando como reconhecer o cliente e por aí afora, né? Então, assim, tudo isso é fundamental. E aí, aproveitando a deixa, voltando no Viver de Jogo, tem que estudar. Se não estudar, não chega lá, tá? É isso. Acho que tendo atenção ao cliente, estudando para fazer o negócio, sinceramente, eu assim, se a pessoa não pode montar uma estrutura como a minha, uma loja, esse troço todo, faz em casa. Vai, olha, é renda extra, vai funcionar. É só questão de planejar direitinho. Muito massa, Guto. Realmente são dicas muito importantes, né? Sempre preocupado realmente em quebrar essa barreira, né? Porque como o jogo de tabuleiro moderno ainda é uma coisa que as pessoas ficam sempre nessa dúvida, será que eu vou escolher o correto? Qual que é o para mim? Não sei o quê. E daí se tu não ajuda a pessoa, ela vai ir no War, no Uno, nos que elas já conhecem, né? E daí ela vai perder de conhecer esse mundo aí tão grande e tão maravilhoso que são os jogos de tabuleiro moderno. Então por isso que a gente quebrar essa barreira e indicando o jogo correto e tal, faz muito sentido, sim. O que eu queria agora, Guto, te perguntar também, e abrir o espaço aqui para ti, é já de deixar aí as tuas palavras finais, falando sobre as tuas redes sociais, qual o endereço que vocês estão, onde é que o pessoal te encontra também, para quem quiser falar contigo ou também visitar a Storm Skies quando estiver passando aí por Juiz de Fora. Bom, a Storm Skies, como você está perguntando esse aspecto, a Storm Skies ela está na rua Dr. Romualdo 335, no bairro de São Mateus, em Juiz de Fora. É bem central, apesar de ser o bairro de São Mateus, está na borda do bairro colado no centro. Então, assim, está extremamente bem localizada na cidade. Tá? E você pode acessar a gente no site www.stormskies.com.br, pode acessar a gente no Instagram, @stormskies.jf, ou pode dar uma chamada para a gente no WhatsApp, que é o 32 para Juiz de Fora, 999519909. Então, assim, a gente vai ter o maior prazer em te atender, a gente manda cardápio pelo WhatsApp, a gente tem no Instagram, tem um Linktree que você consegue ver o nosso acervo. E o nosso negócio é te oferecer o melhor possível em termos de atendimento de jogo, e aí, voltando até a enfatizar um pouquinho, não só jogo, mas livro-jogo, RPG, quebra-cabeça. Nesse aspecto, a gente foi um pouco mais amplo, a gente tentou oferecer um range, e livro também, um range maior de possibilidade para agitar a tua imaginação, tá certo? Essa é a ideia. Muito massa. Muito obrigado, eu quero te agradecer aí a oportunidade de fazer essa apresentação da empresa. De nada, eu que agradeço teu tempo, né, e a disponibilidade também por estar compartilhando aqui conosco toda essa história, né, incrível aí. Espero que também isso aí inspire outras pessoas a abrirem aí também as suas tabuleirias, né, com a ajuda também do Viver de Jogo, participando da comunidade lá para poder bater mais papo também com o Guto. E dizer já, né, então, para que quem está assistindo até aqui, não deixa de seguir o Guto, também não deixa de se inscrever aqui no canal e já se prepara, porque toda terça e quinta a gente sempre tem, né, vídeos novos aqui no canal do YouTube, onde você pode conferir, né, tanto a história de outros alunos que já abriram, né, já estão ganhando renda extra, assim como o caso do Guto, através do podcast É a Minha Vez, como também podcasts aí do Viver de Jogo, né, do podcast VDJ, onde a gente dá dicas e fala sobre os assuntos mais relevantes para quem está pensando em iniciar nessa jornada. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.